episódio de hoje, em Dizem Por Aí, teremos uma entrevista exclusiva com Driele Benettoni, renomada modelo, jornalista e empresária. Driele tem uma trajetória inspiradora e hoje vamos conhecer de perto sua jornada e os desafios que enfrentou ao longo do caminho. O grande passo que dei na minha vida foi me mudar para São Paulo com 15 anos sozinha. Aprendi que cada passo que você dá te leva mais perto dos seus sonhos. Acredito no poder dos meus passos e estou no controle do meu caminho. Se posso dizer algo vá em frente, confie no processo, jamais subestime o impacto de cada passo que você dá em direção aos seus objetivos. Bem-vinda, Driele, a Dizem Por Aí. Obrigada. Obrigada, Dani. Muito obrigada pelo convite aqui no seu podcast. Fiquei bem feliz com o convite. E por aqui tá tudo ótimo, né? Na correria doida aí do dia a dia. Sempre maravilhosa, Obrigada. linda. Obrigada a você, Dri, pelo teu tempo, por participar aqui com a gente, contando a sua história. E eu dei uma bela futricada ali na sua carreira, nos seus vídeos. E conta um pouquinho pra gente, Dri. Como foi iniciar essa carreira com 15 anos? Como foi isso? Eu sempre tive um sonho, assim, de ser modelo, desde criança. Sempre via minha mãe assistindo os concursos de Miss. E ali nasceu ela plantou com isso uma sementinha em mim, que é ser modelo. E daí, enfim, cresci com esse sonho, fazia roupa nas crianças do meu bairro inteiro, colocava a roupa da minha mãe em todo mundo, fazia desfiles em casa, e minha mãe sempre apoiando. Com 15 anos, eu cheguei para minha mãe, eu alimento dos 14 aos 15, eu falei assim, bom, se eu quero ir embora para ser modelo, eu preciso trabalhar e ter o meu dinheiro, né? Não dá para depender dos meus pais para fazer isso. E daí eu comecei a trabalhar numa fábrica de tênis com 14 anos, eu colava a sola de tênis, Meu e Deus! daí com isso eu juntei todo o dinheiro durante um ano inteiro, assim, não mexi em nada do dinheiro, e com 15 anos eu cheguei para minha mãe e falei, mãe, tô mudando para São Paulo. Vi uma pensão para morar, vi escola, né, para acabar o colégio, que a minha mãe sempre falou para mim que eu tinha que estudar e eu nunca deixei de estudar. E daí ela falou, não, você não vai, não sei o quê. E minha avó convenceu minha mãe a deixar eu tentar na crença de que eu voltaria, não ia aguentar São Paulo, e eu vim com 15 anos, doida, sem saber de nada. Eu lembro até, eu consigo sentir assim no estômago a sensação de quando eu entrei na Marginal Tietê, o ônibus entrando assim, eu olhei E aquele. você é natural de Minas, né? Sou mineira, do sul de Minas, de Paraguaçu. Paraguaçu, quantos mil habitantes tem lá? 19 mil. Nossa, é 19 pequeno. mil. Bem pequitinha, bem pequenininha. Minha família inteira tá lá. Inteira. Nossa. E como foi essa evolução, Dri? Você chegou em São Paulo, virou modelo. E Isso. foi assim essa introdução à faculdade, ao jornalismo, porque a gente sabe que essa carreira de modelo é muito doida também. Ela não tem tempo, é trabalhar final de semana, muitas viagens. Conta pra gente. Isso. Eu cheguei em São Paulo e daí acabei o colegial, e daí eu queria fazer faculdade, fiz administração, minha primeira faculdade. Aí Nossa. fiz duas faculdades, né? A primeira foi a administração de empresas, e daí eu estudava de manhãzinha, porque daí eu conseguia conciliar, às vezes sair um pouquinho mais cedo da aula, chegava um pouquinho atrasada no trabalho, mas conseguia conciliar. Meus professores também foram grandes apoiadores, assim, que eles viam que realmente, quando eu faltava aula, é porque eu de fato estava trabalhando, e daí eu fazia trabalhos extracurriculares, enfim. Então, consegui conciliar bem, assim, a faculdade de administração e eu fazia o internacional, viajava nas férias. Então, todas as minhas férias, desde que eu comecei a faculdade, antes já, né, com 16 anos, já fui a primeira vez para a França, então viajava como modelo para fora. Quando eu acabei a faculdade de administração, eu já emendei na faculdade de jornalismo. Por quê? A minha carreira começou a caminhar para esse lado, Legal. sozinha. Como modelo, já começaram a me chamar para trabalhos como mestre de cerimônias, jornalismo, fazer comercial, com fala. E daí eu falei, bom, acho melhor eu tentar me especializar nisso, né? E daí entrei no jornalismo, amei, me apaixonei pelo mundo do jornalismo, assim, sou apaixonada. E em seguida fiz também um curso profissionalizante de radialista e apresentadora de TV. Olha que legal. É,
E daí comecei a trabalhar nessa área, assim, muito focado em jornalismo para revista, para viagens, mestre de cerimônias em eventos. E daí foi assim, foi muito natural. É muito legal, né, essa profissão, porque a gente tem algo bem comum, né? Para mim foi ao contrário, né? Eu comecei na televisão e depois eu procurei o jornalismo. E é muito engraçado porque você começa a se apaixonar pela profissão, né? Sim, Porque pelo mundo, né, do jornalismo. Exato, porque é uma gama gigantesca, né? Você aprende a falar em público, a dar palestras, a editar, a escrever. Então é um mundo maravilhoso. Eu sou apaixonada, enfim. Muita gente acha que o jornalista ele só lê, né, o roteiro. Exato. E é o que a maioria das pessoas pensam. Mas acho que, para mim, a grande magia está em montar uma pauta, em pesquisar um assunto, pesquisar alguém que você vai entrevistar, entender e conhecer, né, aquele assunto, aquela pessoa a fundo. E acho que isso, para mim, é a parte mais gostosa e realmente comunicar e trocar com as Essa pessoas. é a Eu acho ideia, que essa é. é a questão. Falando desse assunto, a gente aqui tem um pouco de curiosidade acompanhando seu trabalho no Instagram, nas redes sociais, nas plataformas digitais. Conta pra gente como você se organiza fazendo toda essa estrutura, de textos, ideias, tendo essa agenda tão ocupada, Adri. Nossa, Dani, eu vou te falar que é uma loucura, nem eu sei como é que eu me organizo, viu? Eu tenho uma equipe muito boa, então eu tenho filmmakers que já trabalham comigo e já conhecem o meu estilo, minha forma de trabalhar, fotógrafas também. Hoje eu que crio todo o meu conteúdo, então apesar de eu ter uma agência, eu tenho agência de modelo, tenho agência de influenciadores. Quando vai mandar uma proposta para algum cliente, eu gosto que passe por mim, porque eu gosto de olhar para o cliente, ver qual conexão que esse cliente tem comigo, de que forma que eu poderia criar algum conteúdo para ele, sabe? Eu não gosto muito de. Eu gosto de marcas que têm a ver comigo. Então, enfim, já recebi propostas assim grandes de fazer comercial para uma marca grande de carne. Sou vegetariana, não vou divulgar carne. Marcas que eu sei que não têm o mínimo, né, de saneamento básico, do básico para seus profissionais, marcas que, enfim, que eu não sou de acordo com a filosofia da empresa. Então, eu faço essa Ele breve, esse breve. trabalho de realmente me dedicar a eles. E assim, para me organizar, eu sou muito, eu acho que disciplina. Eu sempre tive muita disciplina na vida, desde pequenininha. Então, acordo muito cedo, eu estudo tudo que eu tenho para fazer no dia, eu tento não sair daquele timing, não procrastino. Então, acho que ser disciplinada é a forma de você conseguir organizar toda essa agenda e conseguir concluir tudo. Senão a gente pira, né? Se não tiver essa organização. Pira, Ainda pira, é pira. muita coisa para fazer. E falando um pouquinho da tua linha editorial, eu acho que é muito importante a gente tocar um pouquinho nesse assunto, porque a gente vê nitidamente nas tuas redes sociais a paixão pela arte, pela moda, pelas viagens, por uma vida saudável. Começou a Semana de Arte aqui de Miami e eu estou na Red Dot e vou mostrar para vocês um pouquinho de tudo que acontece nessa feira. Vamos! Começando então pelo stand da Liz Wood, onde o Megmore está com 3 obras expostas e fica no boot 605. Para quem não sabe, a Red Dot fica no coração de Wynwood, o bairro que tem os grafites mais descolados de Miami. E essa feira reúne 75 galerias do mundo todo com artes contemporâneas, modernas. Vocês poderão ver de tudo. Desde quadros a esculturas de bronzes, começa aqui, da Galeria Arte Miami. A arte sendo democrática, essa é uma feira que reúne artistas de todas as raças, culturas, credos. É uma feira que vale a pena conferir. E ela funciona até o dia 10 agora, próximo domingo. Quem quiser ir, dá um alô aqui. Eu, particularmente, sou super fã porque, através dos teus stories, eu consigo sentir essa conexão que você gosta de transmitir para as pessoas, né, para o mundo. E é muito bacana isso. Falando um pouquinho dessa identidade editorial, né, nessa criação nas plataformas digitais, pouco a pouco você foi tendo essa identidade, Dri, você foi construindo, o jornalismo de uma certa maneira te ajudou até esse nicho?
Então, é engraçado que essa minha linha editorial, ela também ela nasceu bem natural, bem orgânica, assim. Eu fui vendo, o jornalismo me ajudou nisso, de ver com o que as pessoas se identificavam, que eu acho que no jornalismo é muito importante a gente entender para quem a gente está falando, para essa pessoa, você saber que essa pessoa ela vai pegar sua mensagem, ela vai conseguir, né, vai sentir essa conexão que você falou. Então, o jornalismo me ajudou nesse ponto, mas foi muito orgânico. Eu fui postando o que eu achava que eu queria compartilhar com as pessoas, o que eu achava que era relevante para a vida das pessoas, né? Então, Bacana. acho que compartilhar a minha vida saudável, acho que eu recebo muitas mensagens de inspiração, como inspira. Eu tenho uma seguidora mesmo que ela me falou que na pandemia ela perdeu 5 quilos. Porque todo dia ela olhava, eu já tinha ido malhar, ela falava, Adriele foi malhar, eu vou treinar também. E ela me mandava, eu não ia, mas você foi, eu vou. E ela seguia umas receitas, eu comecei a postar muita receita saudável, porque eu também, depois disso tudo, de jornalismo e tal, eu fiz gastronomia funcional e vegetariana. Então, postava muitas receitas e tal, e ela falou que ela fazia. A viagem é minha grande paixão, viajar é minha grande paixão, então já trabalhei com isso também, numa grande revista aqui em São Paulo. E moda, eu nasci na moda, né? Minha carreira toda ela nasceu na moda, então eu sempre tento trazer o que eu gosto. E acho que foi muito natural essa linha editorial, e o jornalismo me ajudou identificando esses, esses seguidores, né? Identificando o meu público. Você utilizou essa estratégia, né, de jornalismo, de influenciadora digital. Bacana você ter essa linha editorial, né, essa segmentação saudável, né, querendo sempre ajudar o próximo, que é muito difícil hoje a gente encontrar. Mas você utilizou alguma estratégia para ganhar essa relevância online? Então, depois que eu comecei a crescer organicamente, né, e vi que eu teria que migrar para isso, porque as modelos elas tiveram que migrar para as mídias sociais, eu comecei a fazer alguns cursos de marketing digital. Ah, Entender sobre engajamento, entender sobre como identificar, entender os horários de post, porque as pessoas falam que não tem mais tempo. Se o seu público é um público mais jovem, que só estuda de manhã, ele vai entrar provavelmente mais à tarde. Então, você tem que entender, se o seu público trabalha em escritório, ele vai entrar mais entre 9 horas da manhã, que é quando ele chega no escritório, e ele entra só para dar aquela checada final, né, antes de começar a trabalhar. Então, para entender essa coisa do engajamento e entender como que eu poderia impulsionar. Aí eu fiz cursinhos mesmo. Aí no jornalismo veio o saber escrever, saber comunicar, saber passar uma mensagem clara em poucas linhas, porque lá atrás, né, o Instagram ele entregava mais pequenas frases. Hoje em dia não, ele está entregando grandes textos mais explicativos, né, na legenda. Então eu fui fazendo cursos e faço até hoje. Até hoje tem pessoas que eu sigo, que eu olho, que eu compro cursos de stories, de engajamento em stories, porque as coisas são segmentos diferentes, né? O Reels, a foto, o Stories, o TikTok, o Facebook, o Google Ads também. Então, acho que tudo a gente tem que estudar mesmo, entender, já que virou um negócio, né? Essa é uma dica bacana para quem está começando nas redes sociais, sempre está se atualizando, né? Sim, sempre atualizando, porque a plataforma ela muda o tempo inteiro. E a comunicação ela muda e o comportamento muda. O Instagram de 5 anos atrás não é o mesmo Instagram de hoje. Por quê? Nós tivemos Covid, tivemos um monte de coisa que alterou o comportamento das pessoas. Então, acho Exato, que o Instagram, assim como a moda, como a arte, é comportamental. Como exato. tudo. Se você começa a entender o comportamento, né, da massa, você começa a saber direcionar o que você vai falar e como você vai se comunicar com o seu público. Eu acredito que hoje, Dri, entrando nesse assunto, é, as pessoas, né, tanto marca quanto influenciadores digitais, se eles não começarem a entender essa evolução do ser humano, essa conexão, né, entre pessoas, elas vão ficar para trás, né? Porque hoje em dia a gente vê até na evolução da comunicação que melhorou muito, né? A gente veio da rádio, da televisão, hoje a gente tem internet e cada vez mais. Então, a partir do momento que essa pessoa, essa empresa, entrando agora no lado empresarial, antes de terminar nossa entrevista aqui, se eles não começarem a olhar para esse lado de inovação, a gente vai ficar para trás. Muito bacana a gente
tá sempre inovando, sempre aprendendo, né? Deu uma dúvida, corre lá no YouTube, no Google, procurar como faz, né? Não perder tempo também com isso. Exatamente. Hoje em dia o acesso a tudo é muito fácil, né? A gente tem acesso à informação, tanto que por isso que tanta gente está enlouquecendo, né? Porque é tanta informação chegando que às vezes você não consegue nem processar e dá Exa- aquela sensação de realmente ficar perdido. Exato. E essa coisa até dos cursos, é bom até as pessoas entenderem o que elas estão consumindo, né? Que tipo de informação você está consumindo? Realmente ela é relevante? Realmente essa pessoa ela é expert no que ela está te passando, né? E acho que tem um tempo também para testar tudo aquilo que você aprendeu. Que eu acho que às vezes a gente começa também a fazer muito curso, estudar demais, fazer muita coisa, e você não testa na sua empresa aquilo que funciona. E acho que tudo hoje em dia é teste. Até para casar, né? A gente mora antes junto e faz um teste, um pequeno teste, namora, que é para fazer aquele teste, se vai dar certo ou não. Então, acho que é muito importante, assim, uma dica que eu daria para as empresas é, primeiro, migrar realmente para as redes sociais e para as mídias, todos os portais que elas puderem alcançar, né? Porque eu acho que isso realmente, quem não se atualizou, quem não fez, ficou para trás. Vai Ficou para morrer. trás. Hoje em dia, e hoje em dia tem muitas formas de você fazer. Hoje você constrói um site em um dia, você consegue construir você mesmo, consegue várias plataformas que você coloca o seu produto lá e o site ele está pronto, funcionando. Hoje, para mim, é assim, é inadmissível uma loja física não ter loja online. Ela está Verdade, perdendo muita venda, entendeu? Sem verdade. ter que ter funcionário, muitos funcionários, sem ter que ter um custo fixo mensal. Então, assim, as empresas elas têm que migrar. E hoje, querendo ou não, nós influenciadores, nós somos empresas. Totalmente. Nós somos empresas, nós somos canal de comunicação. Então, acho que para os influenciadores, acho que é isso, eles entenderem que eles são um canal de comunicação. E tem que ter responsabilidade sobre o que você passa, sobre o que você posta, sobre o que você influencia, porque tem pessoas que elas são influenciadas por você. E o que você Então, posta, inclusive, né? Porque sim, a grande gama de pessoas repostando informação que não é relevante, né? Fato ou fake, é incrível. Eu fico assim, gente, é. isso é mentira. De onde saiu essa informação? Então, muito legal, a sua maneira de ver a vida, a sua maneira de ver a inovação, sua maneira de ver a profissão. Sou super fã, adoro. Muito obrigada por participar aqui e contar Obrigada eu sua pelo história. convite. E última pergunta, última diquinha. O que você poderia falar aqui para as nossas seguidoras, que poderia inspirar elas a produzir mais conteúdo de qualidade, com conexão, para que as pessoas sintam, né, essa mensagem bacana que você também transmite nas redes sociais? Eu acho que a dica que eu daria é seja você. Seja você. Porque a única. Parece que é clichê, mas a única coisa que realmente vai fazer você brilhar mais que a outra pessoa é você ser você. É ser ter a sua particularidade, passar o que você tem para mostrar para o outro. Eu acho que as pessoas, às vezes, elas ficam tentando imaginar algo uau, algo incrível, algo inovador demais para ela compartilhar nas redes sociais. Só que muitas vezes o que é óbvio para você não é para mim. O que faz sentido para você não faz para mim. Às vezes Exatamente. você vai ter o seu nicho, o seu público que vai te olhar se você for verdadeiro. Agora, se você quiser fazer uma cópia de uma outra pessoa que já existe, não vai dar certo, né? Porque É mais a já gente tem ali o original. que eu escuto muito, né, de jovenzinhas que querem começar, o pessoal que está querendo fazer uma faculdade, hoje eles olham, né, ser influenciador como algo, nossa, eu quero ser influenciador. Mas a gente que vê a mudança, né, e a gente que também vê as grandes empresas procurando públicos super segmentados, influenciadores, comunicadores, eles realmente procuram pessoas com relevância hoje em dia. E às vezes não é nem a quantidade de números, né? Exatamente. Hoje em dia, eu faço a seguinte pergunta, né? O que você prefere, 1 milhão de seguidores ou 1 milhão de reais na conta? Então, Exatamente. eu gosto muito de trazer isso em pauta, porque as pessoas, às vezes, elas se confundem com a falsa ilusão
né, do que é ser influenciador e criador digital. Mas cabe aqui a gente ter os pés no chão e trabalhar muito, né? Porque é uma profissão que ela exige muito como pessoa, você tem que fazer, né, muita pesquisa, editar, Muito. ter ali a sua identidade bem formada para não ser uma cópia, como você falou, né, Dri? Exatamente. A gente viu essa mudança até no jornalismo, né? Antigamente, no jornalismo, aquela coisa, a apresentadora era: Oi, tudo bem? Boa noite. Era uma voz impostada, né? E tinha assim um modelo que elas seguiam, tanto que nós fazíamos fono. Eu fiz fono para perder o sotaque, porque não podia Nossa, ter sotaque. fiz muito no espanhol, eu fiz 1 ou 2 anos É, para tirar o acento. para tirar o acento. Então você não podia ter sotaque. Hoje em dia não, você vê uma Sabrina Sato, que ela tem a identidade dela, ela tem o sotaque dela, ela fica, né? Tem vários apresentadores hoje em dia, jornalistas, que eles já trazem a sua identidade, porque acho que é com isso que a gente Perfeito. se conecta, né? Exato. É com a pessoa ser ela. E você fala, olha que legal, olha assim. Então acho que é ser você, é a principal dica. Ai, Dri, obrigada pela tua história, muito bacana. Tenho certeza que muitas mulheres aqui vão se inspirar, né, nessas palavras, na tua energia, que é muito legal. E sigam a Adriele. Como tá seu Instagram, Adri? É Driele Benetone. Driebennettone. É É, italiano? é Tony? italiano. Italiano, Benetone. italiano. É italiano. Bacana. Um beijo grande, Dri. Obrigada pela Um beijo. participação. Muito sucesso na sua carreira, nas suas empresas, nos seus trabalhos. Tá? Muito Obrigada, Dani. Sucesso para você também aí como jornalista, com o seu podcast. E vindo a São Paulo, estando aqui, dá um toque para a gente se ver. Tá obrigada. bom? Um beijo. Tchau, tchau. Beijo. E chegamos ao fim de mais um episódio inspirador aqui no Dizem Por Aí. Hoje tivemos a honra de conversar com Driele Benetone, modelo, jornalista, empresária, que nos contou um pouco da sua trajetória. Se você curtiu esse bate-papo e quer acompanhar mais histórias como a da Driele, não esqueça de seguir o nosso podcast, compartilhar com seus amigos, amigas e deixar a sua opinião nas nossas redes sociais. Estamos sempre atentos ao que você quer escutar aqui com a gente. Fique por dentro, pois ainda temos muitas entrevistas incríveis por vir. Eu sou a Daniele Kreling e te vejo no próximo episódio. Até mais!